Bo- Bom dia, alunos do Colégio Futura, turma do sétimo ano, professor Juan. Estamos indo aí para a nossa videoaula do sétimo ano, referente à videoaula 12, iniciando a primeira unidade do livro 1, do livro 4, para finalizar o quarto bimestre. Estamos aí no último mês de aula letiva e aonde eu vou dar a devolutiva para vocês hoje de todos os trabalhos que vocês fizeram e me enviaram por via WhatsApp. Eu vou dar a devolutiva para todos vocês. Até aí meio-dia já chegou aí as devolutivas para vocês com a nota via WhatsApp, correto? Para quem me enviou. Na aula de hoje, eu não irei passar tarefa na videoaula, que nós iremos fazer as atividades que falta do livro 3, da última unidade do livro 3. Então, como eu não vou passar a tarefa, faltam algumas páginas de lá, então nós vamos iniciar agora o livro 4. Na aula passada nós vimos a industrialização brasileira, eu falei de Getúlio Vargas, eu falei de Juscelino Kubitschek, sobre as regiões brasileiras, que é a última unidade do nosso livro 3, sobre as principais atividades econômicas. Nós já vimos nas regiões brasileiras, quando estudamos elas, que a região sudeste é a mais desenvolvida, maior concentração industrial devido à República Velha. Nós vimos que o setor predominante é o secundário e o terciário, aonde é o estado mais rico do Brasil, é o estado de São Paulo. Nós vimos também que a região norte, o setor primário é o predominante, que é os tipos de extrativismo. E a partir desse momento, região centro-oeste, o setor primário. Na região nordeste eu vou ter o setor primário predominante, quando eu falo, mas eu tenho setor secundário, setor terciário em todas elas. Só que predominante, que vai ter a maior concentração. E quanto mais o país estiver, ou o estado, ou a região tiver com maior desenvolvimento no setor secundário e terciário, mais rica ela será. Porque um computador vale muito mais do que um pacote de arroz. Então essa é a realidade aí que nós temos no contexto atual. E agora nós vamos ver um pouquinho sobre o setor terciário do seu livro da economia, unidade 4, unidade 1 do livro 4, serviços e comércios. Nós vamos falar um pouquinho agora do serviço e comércio, que é o terceiro setor da economia. Eu tenho um setor primário, que é a agricultura, pecuária e os tipos de extrativismo. Eu tenho o setor secundário, que é a construção civil e a indústria. O setor terciário, eu tenho o comércio e a prestação de serviços. Então nós vamos ver agora um pouquinho sobre ele. Eu montei um slide específico sobre ele, onde nós temos aí o índice comércios, conceitos e tipos. Comércio, uma atividade uma atividade bem antiga. Shop center e consumo e a prestação de serviço. Eu sou prestador de serviço como professor, presto serviço para as escolas na área da geografia. O médico que está trabalhando lá no postinho agora está prestando serviço para a população, o dentista, o engenheiro, e tantas, o motorista e tantas outras profissões estão no setor terciário da economia brasileira. Comércio, conceitos e tipos. Comércio, o que é um comércio, primeiramente, sétimo ano? Consiste na venda ou troca de mercadorias que no objetivo final vai gerar lucro. Comércio atacadista, compra realizada do produtor. Comércio atacadista para revender. Comércio varejista, compra realizada do atacadista e venda pela população. Ou seja, o produtor rural, quando ou se ele não produz, ele produz no seu sítio, aí a dona do varejão vai vir aqui, vai comprar dele e vai revender no seu varejão com preço maior, para ela obter lucro, ele obter lucro, o produtor rural, o atacadista, que no caso aqui já é o varejista, que é a dona do varejão, ela vender para a população e ela com um valor maior e obter lucro. E assim gira o comércio, que é a venda ou troca de mercadorias. Aí eu tenho os tipos, comércio, conceitos e tipos. Tipos de serviços, tipos de prestações de serviços. Aonde eu tenho aí um dentista, eu tenho aí uma padeira, eu tenho os alunos estudando, os catadores de lixo prestando serviço, o médico, as costureiras, todas fazem parte aí do setor de comércio e prestação de serviços. Espera um pouquinho que passou aqui uma
Esse aqui, ó. Aí vem o comércio, uma atividade bem antiga, o escambo ou troca. Lembra na época da Idade Média, lá do século V ao XV, onde o produto era comercializado na base do escambo, troca de mercadorias. A partir desse momento aí, eu já tenho aí a capital do antigo Império Azteca. País que hoje conhecemos como México, na base do escambo em nível mundial, principalmente na Europa, se começa do século XV do 5 ao 15, e a partir do século XV o homem europeu sai da Europa e vai até a Índia buscar especiarias. Começa a primeira fase do capitalismo comercial. Comércio, atividade bem antiga, escambo ou troca? Escambo ou troca direta? Troca de mercadorias sem a utilização de moedas. No período da antiguidade, ocorria com excedente da produção, provocou a expansão dos meios de transporte, de comunicação, provocou a expansão dos meios de comunicação e de transporte. Prática ainda muito presente em regiões pobres da África, da Ásia, da América Latina. Dentro dessa questão, nós temos que analisar as dificuldades dentro das trocas de mercadorias na atualidade, aonde nós vamos ter aí um exemplo, ó, uma dúzia de ovos por um celular. Nós vamos ter uma comparação absurda e a partir desse momento nós vamos perceber a necessidade do surgimento do dinheiro, sétimo ano. E dentro dessa questão nós vamos ter também a lei da oferta e da procura sobre os valores das mercadorias. Quanto mais o produto tiver escasso na sua produção, maior ele estará em alta dentro para ser vendido diretamente para a população. Quanto mais o produto estiver sobrando no campo, aí ele chega com um preço mais barato para a população. Essa é a lei da oferta, da procura e mais-valia. Que ela vai o quê? Valorizar o quê? As mercadorias. Eu tenho as caravanas, um comércio, uma atividade bem antiga, pelas caravanas, pelo deserto, através dos camelos transportando mercadorias, aonde nós tínhamos um processo, vamos colocar a colonização brasileira nos transportes, através também dos bandeirantes, em cima de um burro, transportando mercadorias. Então, o comércio é uma atividade muito antiga. Caravanas, grupos de peregrinos ou mercadores que viajam pelo deserto, como eu acabei de falar, estabeleceram rotas comerciais em grandes distâncias no Egito, no Egito, na antiga Mesopotâmia, atualmente onde está o Iraque hoje. Levavam diversos produtos, tecidos, objetos de metal, corantes, etc. Foram importantes para a troca de hábitos e costumes entre os povos. Prática ainda presente em regiões da Ásia e do norte da África. Exemplo, pelos tuaraques no Saara. Utilizava os oásis como entrepostos comerciais, além de serem lugares de descanso. Aí eu tenho aí o comércio dentro da atividade muito antiga. Marco Polo, grande aventureiro. Vamos falar um pouquinho. Entrou para a história como um dos mais célebres viajantes do mundo. Viajou para o Oriente pela Rota da Seda. As histórias das suas aventuras impulsionaram o sonho de muitos navegadores. Cristóvão Colombo descobriu a América em 1492. Aí eu tenho as viagens de Marco Polo no seu caminho pela Rota da Seda. Quando nós falamos de Marco Polo, ele foi um grande navegador no caminho às sedas da Europa, à Índia, chegou até a China. E a partir dele surgiram grandes inspiradores em outros continentes, onde Cristóvão Colombo chegou aqui à América em 1492. Ao comércio marítimo aí, ó, que nós falamos, as embarcações utilizadas pelos portugueses e espanhóis no século XV, quando se iniciou o capitalismo comercial. Embarcações que possibilitaram navegação para terras distantes. Também na época da colonização, quando os europeus acabaram com o hemisfério sul no processo de colônia de exploração econômica. Quando os europeus, no caso do Brasil, os portugueses. Ao shopping center, dentro do comércio e prestação de serviços, onde nós temos aí a maior rede de consumo, né, em nível mundial, atrai a população e muitos setores de comércio, de várias atividades relacionadas à prestação de serviço e comércio, vários ramos, principalmente vestuário e tecnologia, lojas e tudo que você pode imaginar, você encontra hoje no shopping center. Centro comercial com muitas lojas, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, atrai o público com a presença de diversas lojas, atrai o público com a presença das redes de fast food. O que é fast food? Comida rápida. Eu tenho consumismo,
Ator de compra é ato de comprar produtos ou serviços sem que haja necessidade, o consumismo compulsivo. Dentro desse controle descontrolado, influenciado intensamente pelos meios de comunicação e marketing. Características da sociedade de consumo. O público infantil está chamando a atenção das empresas de publicidade para consumir ou forçar seus pais a comprarem. Aí vem a prestação de serviço, atividade terciária típica da paisagem urbana, aumenta a competitividade interna e internacional, gera emprego e acelera a evolução tecnológica. Atividade terciária representa mais de 50% dos empregos do mundo, 75% do comércio mundial de serviços encontra-se nos países desenvolvidos, gera aproximadamente 80% do produto interno bruto dos países desenvolvidos, porque os países desenvolvidos vão exportar tecnologia, vão ser fortes no setor terciário, e os países subdesenvolvidos, igual o Brasil, em desenvolvimento, nós vamos exportar comida e importamos tecnologia. Os países desenvolvidos apresentam as mais elevadas taxas de populações urbanas do mundo. A prestação de serviços agora, 93,3 milhões de pessoas no ano 2008, outras atividades, 30% de serviço, administração pública, comércio, construção e indústria. Então nós temos aí, ó, dentro da prestação de serviço, a maior quantidade das pessoas aí realizando suas atividades. E prestação de serviço no Brasil. A atividade terciária apresenta a maior participação na geração do Produto Interno Bruto brasileiro. E vem a PEA, que é a população economicamente ativa, a população que está à procura de emprego e que está trabalhando e que tem saúde apta para isso. Onde nós temos a idade ativa, tem que ter a idade própria para o trabalho, porque a criança tem que estar na escola. Presente nos setores secundários, a PEA, a população economicamente ativa, nos setores primários, secundários e terciário da economia brasileira. Muito bem, meninos e meninas do 7º ano, estamos aqui agora com a nossa primeira unidade 1 de teoria do livro 4 e na nossa aula nós vamos fazer corrigir alguns exercícios lá do livro 3 que falta da última unidade e fazer já os exercícios do livro 4 da unidade 1 juntos comigo no Zoom às 11 horas, que é o horário de vocês pelo Zoom comigo. Muito obrigado, fiquem com Deus e até daqui a pouco.